como tantos colegas meus, venho à tribuna essa tarde para comentar essa decisão histórica da ministra Rosa Weber, que, em nome do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar à oposição para que fosse instalada, para que seja instalada a CPI por ela proposta para investigar inúmeros casos de escândalos, de desmandos, de desvios ocorridos na Petrobras. Como aqui foi afirmado e reafirmado, e como consta da essência da nossa petição, da petição que impetrou o mandado de segurança contra a decisão do presidente desta Casa, que negava o seguimento a uma CPI cujo requerimento tinha cumprido todos os requisitos constitucionais e regimentais, como nós afirmamos na nossa petição, trata-se da defesa do Estatuto Constitucional das minorias parlamentares, garantindo a elas um instrumento essencial para o desempenho das suas funções de minoria e das suas funções de oposição. Daí porque, senhor presidente, um primeiro comentário a declarações que eu vi hoje de senadores governistas acusando a oposição de fazer oposição, como se não fosse o nosso dever a vigilância, se não fosse o mandato, não integrasse o mandato que recebemos dos nossos eleitores, essa atribuição, a atribuição de fiscalizar as ações do governo, de denunciar-lhes os desvios, de tal modo que ele possa, que aqueles que infringiram as leis, aqueles que malbarataram recursos públicos, aqueles que chocaram a consciência ética do país, venham a responder pelos seus atos. Essa é a função da oposição. Essa é a função da oposição. A oposição é feita para isto. Porque não foi a oposição, senhores senadores, que comprou a refinaria de Pasadena. Não foi a oposição que aprovou a toque de caixa no Conselho de Administração da Petrobras, um assunto que havia sido decidido no dia anterior pela diretoria executiva da empresa. Foram os agentes do atual governo. Foi a atual presidente da República, que naquela época ocupava a Casa Civil e a presidência do Conselho da Petrobras. Quem premiou com a nomeação para um cargo de altíssimo relevo aquele que havia sido, segundo a própria presidenta Dilma, numa análise retrospectiva dos fatos, o autor de um documento falho, de um documento enganoso, um documento de que, se ela tivesse conhecimento, não teria autorizado a compra? Quem promoveu e premiou esse diretor, o senhor Cerveró, foi a diretoria da Petrobras. Quem deu o voto de louvor a este senhor, voto de louvor pela sua gestão, quando ele saiu da diretoria da Petrobras, o senhor Cerveró, para se aninhar na diretoria da BR Distribuidora, aliás, inteiramente loteada entre dirigentes políticos, chefes partidários, quem assinou o voto de louvor foi a presidente Dilma Rousseff, essa que veio depois se sentir traída. Ela, na época, sabia que aquele documento era falso, que era falho, era lacunoso, porque já estava instalada a pendência com a empresa belga, a Astra, que acabou por se concluir com a condenação da Petrobras. Condenação, aliás, do povo brasileiro a um pagamento de uma fábula por uma destilaria, por uma refinaria construída há 20 anos atrás, obsoleta, crivada de problemas ambientais. Quem comprou esse peixe podre de Pasadena não foi a oposição. Foi gente do atual governo. Foi a presidente da República, que não pode se eximir das suas responsabilidades, como, aliás, lembrou-lhe de uma forma contundente o ex-presidente Gabrielli da Petrobras. Quem apressadamente trocou um modelo
regulatório que estava levando a Petrobras ao limiar da autossuficiência, o regime de concessão para o regime de partilha, que levou à paralisação dos leilões, que levou à estagnação da produção de petróleo, que foi responsável pela asfixia financeira da empresa, não foi a oposição, foi o atual governo, foram os agentes do atual governo. Quem contratou por 2 bilhões de dólares a construção de uma refinaria em Pernambuco, cujo custo hoje já ultrapassa os 20 bilhões de dólares, e o prazo de conclusão já está muitas vezes estourado, não foi a oposição, foi o atual governo, foi o governo do PT, foi a gestão do PT e seus aliados, que se aninharam na Petrobras como carrapatos num corpo saudável, sugando-lhe o sangue. Sanguessugas da Petrobras foram esses senhores. Agora, a oposição o que deveria fazer? Ficar de braços cruzados? Assinar votos de louvores para esses gestores incompetentes, para dizer o mínimo? Não. Investigação. Quantas vezes não tentamos fazê-lo pelas comissões ordinárias da Casa, as comissões permanentes da Casa? Quantas vezes não fomos obstaculizados no nosso intento? Agora, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o nosso direito, o direito constitucional de exercermos a oposição neste país, que precisa cada vez mais de oposição nesse momento, para impedir que o Brasil se perca definitivamente nos descaminhos a que está sendo levado pelo governo do PT. Agora, o meu prezado amigo líder do PT nesta casa, o senador Humberto Costa, veio agora há pouco dizer: nós vamos fazer uma CPI para investigar a Alstom. Eu queria dizer aqui, alto e bom som, nós não nos intimidamos com isso. Promovam as investigações que quiserem. Aliás, por que não promoveram antes? Será que porque tem receio dos negócios que a Alstom fez no setor elétrico do governo federal? Tem receio de investigarmos os cartéis que ocorreram nos empreendimentos da CBTU? O governo de São Paulo, assim que surgiram as denúncias de formação de cartel, assim que foram vazados, inclusive, ilegalmente, documentos do CAD, a partir da denúncia de um diretor da Siemens, o governo de São Paulo tomou providências imediatas. Instalou as investigações não apenas na Corregedoria, mas convidou um amplo leque de representantes da sociedade civil para que acompanhassem e fiscalizassem a lisura e o rigor dessas apurações. O Ministério Público de São Paulo está vigilante e atuante. A Polícia de São Paulo, vigilante e atuante. Nós temos mais de 30 pessoas indiciadas, alguns já denunciados. Agora vem nos ameaçar. Olha, eu quero dizer ao senhor presidente que eu já estou por aqui com essa história de ameaça do PT. Não nos ameaçam. Façam o que quiserem, investiguem o que quiserem. Nós não temos medo de nada. Quem tem medo da verdade são os senhores. Quem tem medo de investigar a Petrobras é o PT. Quem tem coisas a esconder e que ainda não foram reveladas e que são reveladas a cada dia, graças à Polícia Federal, é bom que se diga, graças à própria comissão de inquérito e de investigação do interior da Petrobras, formada por funcionários corretos, funcionários que têm vergonha do que foi feito ali, essas revelações vão se amplificar com a instalação da CPI. Nós não temos medo de nada. Ainda repito, eu estou por aqui com esse tipo de ameaça, que não me intimida. Não tenho medo de ameaça, o governo de São Paulo não tem medo, o PSDB não tem medo. Nós não temos medo da verdade. Quem tem medo da verdade em relação à Petrobras é quem deve, e deve muito,